Fala aí, investidores, tudo bem com vocês? Separei aqui, dois fundos imobiliários tranquilos para você investir de forma simples e tranquila no mês de outubro. Aliás, esqueça a preocupação com manutenção, inquilinos ou recebimento de aluguéis. Com investimento em fundos imobiliários, você pode ter os melhores projetos do mercado na tua carteira e deixar que profissionais qualificados cuidem de toda a parte burocrática para você. Essa é uma das grandes vantagens de investir em fundos imobiliários, né? Você só recebe os proventos limpinhos na tua conta. Dois dos fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui para vocês são muito tranquilos, né? Um segmento logístico, que é o meu preferido, o outro segmento de shopping centers, mas tem um terceiro aqui, que ele envolve um pouco mais de risco, mas que vai te surpreender. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir e vamos falar sobre 3 fundos aí para outubro. E o primeiro deles é o BRCO, o Bresco Logística, fundo do segmento logístico, né? Como diz o nome, aqui alguns dos imóveis, né? Esse aqui, de Lauro de Freitas, que pôr do sol, meu amigo. São 10 imóveis aí espalhados pelo Brasil, em 3 regiões brasileiras, sendo que metade deles no estado de São Paulo. Mas olha aqui a carteira de clientes, né? Quem que aluga esses galpões desse fundo, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, só tem gente boa aí. É por isso que ele é um fundo, vacância zero, né? Todos os imóveis estão alugados, gerando renda para o fundo. E tem aqui os segmentos, né? Varejo, e-commerce, bens de consumo. São imóveis aí com qualidade AAA, em sua maioria. Portanto, um fundo de bastante qualidade, né, gente? Está sendo negociado atualmente a R$ 124, o dividend yield, ou seja, o rendimento dos dividendos nos últimos 12 meses foi de 7,38%. Não é muita coisa, mas é aquilo, né, gente? É um fundo seguro. É um fundo que nos últimos 12 meses valorizou aí 14,5%, né? Então ele estava lá embaixo e começou a subir. Está um pouquinho acima aí do valor patrimonial, né? 3% acima. Valor atual 124, valor patrimonial por cota 121. E o patrimônio dele, 1,790 bilhões. Tá na carteira de 116 mil cotistas, uma liquidez aí incrível, né? E a gente vê aqui, do início do ano para cá, ele valorizou 27%, é muita coisa, né? Em relação aos dividendos, eles vêm aumentando aí ano após ano, ainda que pouquinho. E se você gosta do segmento logístico, é um fundo que você precisa analisar mais a fundo para saber se entra na sua carteira. Me diz aí nos comentários, você tem, não tem, o que achou desse brevíssimo resumo que eu fiz para vocês, porque agora a gente vai entrar no próximo fundo, que é o HGBS, o CSHG Brasil Shopping. Portanto, um fundo de shopping centers, né? E aqui temos os ativos, né? Shopping Penha, West Plaza, são muitos, né? Os shoppings aqui, são 17 shoppings no portfólio. A maioria deles, né? 88% em São Paulo, mas também estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Mato Grosso. E o que a gente vê aqui, nesse gráfico, né, de rentabilidade acumulada, né, que junta aqui tanto dividendos quanto a valorização da cota. A pandemia ficou para trás, o fundo, né, já tocou aí quase que na sua máxima histórica, né, em relação ao rendimento, a rentabilidade. É um fundo que está sendo negociado a R$ 230. Dividend yield 7,62, né, não é lá grande coisa, mas também é um fundo aí tranquilo. E nos últimos 12 meses, quase 10% de valorização, né? Então quem pegou lá atrás está bem tranquilo. Porque hoje ele já está um pouquinho, né, acima também do valor patrimonial. 3% acima, 230 o valor atual. A cota, o valor patrimonial é de 225. Portanto, ele está sendo negociado aí com ágio. Patrimônio 2 bilhões e 251 milhões, né? É muito número, né, gente? Mas ele não está aí, né, com mais de 100 mil investidores, não. São apenas 89 mil. O pessoal não gosta muito de alguns ativos desse fundo, mas ainda assim ele é um que tem as maiores liquidez aí da bolsa. 6 milhões de reais por dia nos últimos 30 dias. E a cotação, né, chegou aí num nível bem interessante. Antes da pandemia ele estava sendo negociado muito, mas muito acima aí do seu valor patrimonial, né? Mas se a gente traçar uma linha aí mais ou menos com o valor que era real, né? A cotação está quase chegando lá. Portanto, na minha visão, ainda dá tempo aí de investir. 3% não é muita coisa. Falando de fundo de tijolo, obviamente. E a gente vê, que os dividendos vêm aumentando. Por quê? O fundo vem aumentando o número de vendas, o movimento nos shoppings aumentou bastante. Então, pandemia ficou para trás.
agora é para frente que se anda. E no último mês, ó, ele teve um rendimento aí extraordinário de R$ 2,00 por cota, né? Então isso representou aí 0,8688%, um rendimento bem bacana para quem é sócio desse fundo aqui. Você é, não é? Deixa aqui para mim nos comentários. E o terceiro fundo, né, você já conhece, eu tenho ele na carteira aqui, meu burrinho lá na sombra, né? É o Tigar TG Ativo Real. Ele é um fundo do quê? Um fundo de desenvolvimento imobiliário. Como o nome já diz, ele desenvolve projetos. São 162 operações em todo o Brasil, né? O loteamento, incorporação, multipropriedade. Ele tem um shopping também, né? Lá em Goiás. Aqui a gente vê mais alguns dos empreendimentos, né? Então, muitos deles começam do zero, mas o Tigar, ele costuma fazer parceria com empreendedores locais, né? Então, eles acabam dividindo muito os riscos aí da operação. E é por isso que ele tem sido um dos fundos imobiliários aí preferidos do pessoal, principalmente aqueles que trazem um retorno interessante. Por falar em retorno, tá aqui, ó, Dividend Yield 13,40 nos últimos 12 meses, bem interessante. Ele está aí estável em relação à sua cotação. O preço atual 125, valor patrimonial por cota 116, então ele já está aí, ó, chegando aí num limite para algumas pessoas de 8%, né? E eu posso até comprar alguma cota dele porque o meu preço médio está bem baixo. Então dá até para comprar, me dá o luxo, né, de comprar ele um pouquinho mais caro. São 114 mil investidores, liquidez média diária 4 milhões nos últimos 30 dias. E a cotação tá aqui, ó, né? Aumentando bastante, mas ó, lá no meio do ano, mais ou menos, né, um pouco antes do meio do ano, ele deu uma quedinha, né, mas recuperou forte e a tendência é continuar subindo. Dividendos crescentes, né? Não está ainda como no ano passado, quando a gente pega o volume, mas está já melhor do que 2021. E quando eu olho aqui para minha carteira, né, meu burrinho lá na sombra, ele é o fundo que me traz o melhor retorno, né? É o Yield on Cost, ou seja, quanto que eu recebo, né, percentualmente em relação àquilo que eu paguei. Então ele está 14,36%, né? Então ele é o campeão, melhor fundo da minha carteira até o momento. E me diz aí, ele está na sua carteira, não está? O que você acha do Tigar? Gostou? Estuda um pouco mais a fundo? Não sabe como escolher fundos imobiliários? Tá aqui o meu e-book, link na descrição. Clica lá para investir em conhecimento, para que você possa saber como pelo menos começar a sua carteira, né? E por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Bons investimentos. Tchau!